Você já foi colocado em um lugar que não queria estar? Ou te colocaram em uma situação que você não pediu? Sabe aquela situação que você cai de paraquedas? Irmãos, tem problemas que a gente cai de paraquedas, parece, né? Tá queimado. Você não pediu, você não fez nada para estar ali, mas entrou sem querer, você não pediu, não teve culpa e acabou se enrolando e entrando em uma situação que não era para você estar ali. E no devocional de hoje, nós vamos continuar a falar sobre José. E vamos ver que José entrou em uma situação que não pediu, não escolheu, irmãos. Mas como José era um homem de Deus, nós vamos aprender com José como se posicionar assim, como agir assim para ter o favor do Senhor sobre a sua vida. Porque José foi ricamente abençoado pelo Senhor, porque da sua atitude. E é o que nós vamos ver hoje. O que aconteceu com José? Porque colocaram ele em um lugar que ele não queria estar, mas ele teve uma atitude, se posicionou de uma forma surpreendente, meus irmãos. Então fique aí, porque Deus vai falar com você. Abra o seu coração e receba a palavra de Deus com alegria. E não se esqueça, deixa aí o seu joinha, curte, porque quando você faz isso, quando você curte, comenta, compartilha, a plataforma que entende que o conteúdo foi bom para você, que você gostou. Afinal, muitas pessoas, irmãos, estão se sentindo ofendidas, tá? Com a Bíblia. Então, eu preciso que você colabore para que a palavra venha ser entregue para mais vidas. Amém? Posso contar com você? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Tá tudo bem? Como passou o seu dia? Passou na presença do Senhor? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe sua casa, o seu lar. Fique até o final, ovelhinha, pois no final estaremos orando por você e por sua família. Glória a Deus que você conseguiu chegar aqui para se alimentar da palavra de Deus. Você não chegou aqui em vão. Receba o que Deus tem para você. Escreve aqui, fala comigo, Senhor. Porque se você abrir o seu coração de forma verdadeira, Deus vai falar com você. E para você, ovelhinha, que chegou aqui agora, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que bênção! Tenho certeza que você não chegou aqui em vão. Se inscreva no canal, caminhe conosco. Estamos em um propósito maravilhoso, onde estamos recebendo gotas de refrigério durante o dia. Passamos o dia buscando o Senhor, amanhecemos com oração, à tarde tem versículos, à noite tem devocional aqui e depois oração. Tem sido uma bênção e a sua vida vai ser transformada pelo poder da palavra de Deus. Você não precisa caminhar sozinho ou caminhar sozinha, vem? Vamos dar as mãos e caminhar juntos, porque é o Senhor que tem nos sustentado. Já vimos na história de José que, por ele ser amado e querido pelo seu pai Jacó, os seus irmãos começaram a ter um sentimento de inveja, raiva, ódio contra o seu irmão José. Jacó deu uma túnica bonita para o seu filho José, os seus irmãos não gostaram. Depois José teve sonhos, irmãos. Foi aí então que se instaurou uma guerra. E cada vez mais, aqueles irmãos de José não gostavam dele e queriam acabar com a vida dele. Até que um dia Jacó pediu para que José fosse ao encontro dos seus irmãos que estavam apacentando o rebanho. E ao chegar aonde os irmãos estavam, os irmãos conversaram, tramaram em tirar a vida de José, mas o Senhor não permitiu. Então lançaram José em um poço fundo, imagina só, pensando em deixar José ali. Só que teve um irmão que teve uma ideia: olha, está passando os mercadores, vamos vender José para os mercadores. Então nós chegamos a ver até aí que José foi vendido, irmãos, da mesma forma que o nosso Jesus foi traído por Judas. Você lembra que Judas, por umas moedas, vendeu o nosso Jesus, traiu Jesus com um beijo até mesmo? Assim José
também foi vendido pelos seus irmãos, foi traído. Mas nós também vimos que o Senhor estava com José, porque a intenção dos irmãos era até mesmo tirar a vida dele, foi o que nós lemos aqui. Mas Deus não permitiu. O Senhor desfez ali o laço, oh glória, Ele desfez o laço, da mesma forma que Ele desfaz o laço na sua casa, na sua vida. Quantos laços o Senhor nos desfaz? Quantos livramentos que o Senhor nos dá e nós nem estamos vendo? E eu creio que o Senhor tem livramento para você, eu creio que o Senhor tem te livrado, tem te protegido, tem te dado escape, porque o nosso Deus é um Deus de livramento, é um Deus de escape, é um Deus que protege os seus, meus irmãos. Para muitos foi péssimo José ter caído no poço, só que o que o inimigo queria mesmo era acabar com a vida de José. Às vezes você está em uma situação que você está reclamando, achando que está ruim. Olha, reclama não, ovelhinha. Calma, porque poderia estar sendo muito pior. Às vezes, isso que você está passando pode ser até livramento, você acredita nisso? Deus está falando aqui nesse momento. Ouça o que Deus está falando com você. Às vezes, o que você está passando agora, para você, aos teus olhos, pode estar horrível, mas acredite que pode ser livramento da parte de Deus. Nós não sabemos, irmãos, do dia de amanhã. A nossa visão é muito limitada, nós somos muito pequeninos, não sabemos de nada. Tudo acontece no tempo certo. Se a sua vida está nas mãos do Senhor, se é o Senhor quem está te guiando, acredite que tudo acontece no tempo certo, na hora certa. Eu sempre falo aqui que Deus não tarda nem falha. Deus faz tudo na hora e no momento certo. Por isso que não podemos reclamar, não podemos ficar murmurando, nem sair da presença dele e nem se revoltar. Nós vimos que José não se revoltou. Ele não se revoltou, irmãos. E aqui, quando ele foi vendido como escravo. Meu Deus! Colocaram José em uma situação que ele não pediu. Imagina, irmãos, José, filho praticamente caçula, um dos mais novos ali. Talvez era um filho mimado, tratado, cuidado, aos pés do seu pai Jacó. Com tudo, até com uma túnica, até a túnica José tinha, de tão especial que ele era. E agora, José está na situação de escravo, meus irmãos. Imagina, naquela época, escravo. Um jovem que veio ali de boa família, com comida, com princípios. José tinha princípios, ele tinha uma educação, né, sobre Deus, ele tinha ali uma família. E agora estava no poço, do poço foi vendido como escravo e agora aquela caravana estava indo para um lugar que José não tinha nem noção para onde estava indo, irmãos. Uma outra região, com povos com outro costume, outra língua, meu Deus do céu. Imagina José, que nunca saiu talvez do seu cantinho, das asas do seu pai, agora aparece do nada, irmãos, na vida como escravo em outro lugar. E os seus irmãos, o que falaram para o seu pai? Vamos ver aqui? Gênesis capítulo 37, versículo 31. Então, tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica com o sangue do cabrito. E enviaram a túnica de várias cores, a túnica bonita, e fizeram levá-la a seu pai. E disseram, olha, irmãos, olha aqui o que eles disseram. Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do seu filho? Olha, irmãos, não será essa a túnica do seu filho?
e conheceu-a e disse. Jacó conheceu que era a túnica do seu filho e disse, no versículo 33, é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Olha a dor deste pai, pensando que o seu filho havia sido despedaçado. Olha, irmãos, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus ombros e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus irmãos e todas as suas filhas para o consolarem, porque Jacó, o pai de José, estava ali pranteando por muitos dias, pensando ele que uma besta fera havia comido seu filho. Misericórdia. Aqui diz, recusou, porém, ser consolado. Jacó não quis ser consolado, irmãos. Ele não quis, recusou, porém, ser consolado e disse, na verdade, com choro, hei de descer ao meu filho. Olha que dor, meu Deus. Olha, irmãos, na verdade, com choro, hei de descer ao meu filho até a sepultura, ou seja, até a morte eu vou chorar pelo meu filho. Assim chorou seu pai. Olha, irmãos, que dor. Meu Deus, Senhor, tenha misericórdia. Que dor de Jacó pela perca ali do seu filho. E enquanto isso, José estava naquela caravana, irmãos, indo embora para outra região, para outro lugar. E aqui no versículo 36 diz, e os midianitas venderam-no no Egito a Potifar. Nisso tudo, José chegou lá no Egito e foi vendido para Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Meu Deus! José chegou lá no Egito, como escravo no Egito, irmãos, para trabalhar para Potifar, que era eunuco de Faraó. E agora, meus irmãos, nós vamos para Gênesis capítulo 39, que é quando José chega no Egito, na casa de Potifar. Verso 1 diz assim, e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Agora, meus irmãos, prestem atenção no versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. José não estava no lugar que queria estar. José não queria estar ali, ele não escolheu, ele não pediu, ele foi empurrado ali para aquela situação de escravo. Mas ovelhinha, vamos aprender com José? Ele não reclamou, não murmurou, não blasfemou contra o Senhor e nem se afastou da presença de Deus. Porque se ele tivesse feito isso, o Senhor não estaria com ele, como diz aqui, e o Senhor estava com José e foi varão próspero. O que significa próspero? Ele foi abençoado, irmãos, feliz. Tudo que ele tocava, tudo que ele fazia era abençoado por Deus e aquilo dava certo e aquilo crescia. E sabe o que aconteceu? Potifar percebeu que tinha algo diferente na vida de José, porque tudo que ele fazia prosperava. E olha o que o seu patrão ali, olha o que Potifar fez. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, Potifar viu que Deus estava com José.
e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Deus abençoava, oh glória! José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa. O seu chefe colocou José sobre a sua casa como governante da sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Olha, irmãos, oh glória, que Deus maravilhoso! O chefe aqui de José, Potifar, entregou tudo na mão de José, irmãos, tudo. E olha o que diz aqui ainda, no versículo 5, e aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Por amor de José, Deus abençoou a casa do egípcio, a casa de Potifar, por amor a José. Olha como José era querido, olha como José era amado por Deus, olha como Deus tinha um propósito na vida de José, meus irmãos. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Até no campo Deus abençoou. Até o campo de Potifar, oh glória, até o campo do chefe de José, a ovelhinha, foi abençoado por amor de José. Oh glória, aleluia. Deus quer abençoar tudo que você tocar, ovelhinha. Deus quer prosperar a sua casa, Ele quer te prosperar. Ele quer abrir porta para você, mas você precisa ter a atitude de José. Fique na posição, fique na brecha. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Olhe somente para o Senhor. Seja fiel. Já falamos no devocional de ontem e eu repito, Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Tenha compromisso com o Senhor. Seja fiel ao Senhor, porque Ele vai te surpreender. Tem lutas, tá, irmãos? Você acha que José estava aqui, né? Ele tinha saudade do seu pai, da sua família, da sua cidade, da sua comida, da sua região, de tudo. Ele foi vendido, irmãos. Ele foi tirado de forma bruta do meio da sua família. Havia dor ali no coração de José, mas ele era servo de Deus. Ele não deixou que as circunstâncias anulassem o plano que Deus tinha na vida dele. Ele não permitiu que essas lutas tirassem o amor que ele tinha por Deus, a fé que ele tinha em Deus. Ele confiava no Senhor. Irmãos, José, ele cria no Senhor de tal forma que ele conseguia descansar nele, mesmo naquela carruagem, sendo vendido para o Egito, podia estar sofrendo, estar chorando, mas ele sabia que Deus estava ali no controle. Ele não sabia do final da história igual nós sabemos. Ele pensou talvez que ia morrer, que ia sofrer, e sofreu. Sofreu, irmãos, muito José, mas ele foi fiel ao Senhor até o fim. Talvez você esteja em um lugar em que não pediu, está em uma situação que não gostaria de estar. Ovelhinha, acalme o seu coração, porque talvez pode ser nesta situação aí que o Senhor fará um grande milagre. Seja fiel. Lá em Mateus, capítulo 25, versículo 23 diz: fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Oh glória! Seja fiel no pouco. E Deus vai te colocar em lugares altos, em lugares grandes, mas seja fiel. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, 24, diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. Olha que forte. Tudo que você fizer, você tem que fazer como se fosse para Deus e não para os homens. Então faça com alegria, sem murmurar, sem reclamar.
faça com prazer. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19 a 21, diz assim: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Aqui, ó, José padeceu injustamente, sofreu danos, sofreu agravos, mas ele foi agradável a Deus, porque ele não saiu da presença. Não saiu da presença. Filipenses, capítulo 2, versículo 14 ao 15, diz: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Olha, irmãos, Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Não murmure não, filhinha. Murmure não, faça com alegria, como se fosse para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu oro para que Deus fale ao seu coração. E amanhã estaremos aqui de novo, porque a história de José continua. E amanhã nós vamos ver que ele vai passar também, vai começar a passar por uma outra luta. Porque a nossa vida de crente é assim, né, irmãos? É prova, vitória, para poder ficar, ó, bem firme na rocha. Amém? Vamos orar? Entendeu o devocional de hoje? Escreve aqui, entendi o devocional. E fala também, vou voltar amanhã. E volte para ouvir o que Deus tem para falar. Senhor, muito obrigada por tua palavra. Obrigada pelo teu amor. Abençoe esta ovelhinha que está ouvindo o Pai de Devocional. Cuide dela, fale ao coração dela, dê a resposta que ela precisa, abra as portas que ela precisa, visite a casa dela, livre de todo mal. Joga por terra tudo que não provém de ti. Abençoe este lar. Senhor, eu não sei o que ela passou na vida dela, qual a situação que ela já enfrentou, mas que ela possa entender que o Senhor para tudo tem um propósito. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. Ovelhinha, te amo. Fique na paz do Senhor e até amanhã, se Deus quiser e assim permitir.